Meus irmãos, para a pregação da palavra do Senhor nesta noite, eu convido os irmãos a que abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 4. Hoje nós faremos a exposição da segunda bem-aventurança. Domingo passado, graças a Deus, nós demos início à exposição também das bem-aventuranças do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, consideraremos a segunda bem-aventurança, que diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém. Oremos, irmãos. Pai amado, nosso Deus, nós queremos, Pai, mais uma vez, pedir que o Senhor possa falar ao coração do Teu povo. Sim, Deus, fala aos nossos corações, Senhor, e nos instrui através da Tua palavra. Nós queremos ouvir o Senhor falar, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Fala, ó Deus, ao coração do Teu povo. E me usa, ó Deus, como instrumento do Senhor, a pregação da Tua palavra. Que apesar das minhas limitações, Pai, a Tua palavra seja proclamada com fidelidade. Que nada, ó Pai, aqui nos distraia. Que nada, ó Pai, aqui possa tirar as nossas atenções, a nossa atenção do Senhor. Mas que possamos estar com os ouvidos bem atentos à Tua voz. Mais uma vez eu peço, Senhor, fala conosco, nós te pedimos. Fala ao nosso coração, ó Pai, e nos convence de que somos pecadores indignos, mas que há uma deleitosa e grandiosa promessa para nós. Nós temos a promessa, Senhor, de que nós seremos consolados. Fala ao nosso coração, mais uma vez eu te peço. Em nome de Cristo Jesus, o Teu bendito Filho, é que oramos. Amém. Meus irmãos, chorar é algo que nós com frequência vemos pessoas fazendo. Hoje mesmo, em algumas ocasiões aqui, nós escutamos crianças chorando e chorando, né? E as razões são muitas. Mas geralmente é porque bateu em algo, caiu, bateu com a cabeça em algum lugar, se arranhou. Alguma coisa fez com que essa criança se machucasse e provocou um choro nesta criança. O choro em nossa caminhada, nesta vida, ele é provocado por muitas coisas de fato. Muitas coisas em nossa caminhada provocam o choro. Você certamente chorou. Chorou porque perdeu alguém que é amado. Chorou talvez porque perdeu um emprego que você tanto precisava. Talvez você tenha chorado porque você se machucou em algum acidente ou coisa dessa natureza. Talvez você tenha até chorado de alegria, como muitos choram. Quando nós recebemos e desfrutamos de algo que é tão bom, somos tão beneficiados de algum modo, através de alguma coisa, e nós choramos. O choro, ele faz parte da caminhada do crente. Nós choramos aqui, nesta nossa peregrinação até os céus, do menor ao maior, as lágrimas sempre escorrem no rosto. E nós estamos aqui, meus irmãos, diante de uma bem-aventurança, a segunda bem-aventurança, que ela vai falar um pouco sobre isso. Vai falar sobre choro. Estamos diante aqui da segunda bem-aventurança, que ensina sobre mais um aspecto do caráter do crente, daquele que pertence ao reino de Deus. Lembrem-se, as bem-aventuranças estão tratando e falando sobre quem somos, qual o caráter daqueles que pertencem ao reino de Deus. As bem-aventuranças estão falando daqueles que são
crentes, daqueles que foram objeto da salvação do nosso Senhor. Mas, meus irmãos, diferente do que muitos podem pensar, com respeito a esta bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, aqui não se trata do choro por causa das coisas externas que vêm sobre nós nesta nossa peregrinação deste mundo, como iniciei descrevendo aqui na nossa introdução. Ele não está falando aqui sobre o choro que eu e você, que as crianças choram quando algo acontece aqui e machucam ela e as conduz ao choro. Nem está falando sobre o nosso choro por alguma calamidade que nos alcançou, por algo que nós perdemos, por algo que nós não conseguimos alcançar. O choro pelas coisas deste mundo é coisas que o descrente também faz. Não é algo que está simplesmente restrito ou é uma marca, uma diferença entre o justo e o injusto. Essas coisas externas jamais marcariam uma diferença significativa entre o ímpio e o crente. Como falei no início, as bem-aventuranças estão tratando sobre o caráter do crente. Em que o choro pelas coisas deste mundo traria diferença entre nós e aqueles que não conhecem a Cristo? Nenhuma. Meus irmãos, esta bem-aventurança, a segunda bem-aventurança, nós não podemos perder de vista uma coisa quando consideramos ela. Nós não podemos perder de vista a verdade de que a primeira bem-aventurança, que nós consideramos domingo passado, ela está ligada a esta segunda bem-aventurança. Na verdade, todas as bem-aventuranças estão ligadas umas às outras, como no caso do fruto do Espírito. Lá em Gálatas, capítulo 5. O fruto do Espírito revelado ali é algo que todos os crentes devem possuir. Você não deve pensar assim, eu sou paciente, mas eu não sou amoroso. Eu sou longânimo, mas eu não sou misericordioso. Meus irmãos, assim como o fruto do Espírito, ele é um conjunto que deve estar no coração e na vida de todo crente, mesmo que em alguma medida um aspecto ou característica do fruto do Espírito não seja tão evidenciado, mas todos nós devemos possuir aquele conjunto. Assim também com as bem-aventuranças. Você não pode abrir a boca para dizer que é humilde de espírito se você não é alguém que chora. Você não pode abrir a boca para dizer que é um bem-aventurado e que chora sem ser humilde de espírito. Aqueles que são humildes de espírito, que reconhecem que são verdadeiros mendigos espirituais, são aqueles que necessariamente irão chorar. Como falei na última exposição, nós devemos saber, irmãos, que Cristo está falando aqui sobre coisas espirituais nas bem-aventuranças. Ele não está falando aqui sobre coisas materiais, não. Foi assim com a primeira bem-aventurança, quando ele vai dizer que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É um homem que se considera um mendigo, um pobre, um miserável, alguém que carece da graça de Deus. Não alguém que é pobre materialmente, mas pobre espiritualmente. Então aqui, quando Cristo fala bem-aventurados os que choram, ele está falando aqui, meus irmãos, sobre um choro da alma. Trata-se do choro do crente por causa dos seus pecados. É um verdadeiro lamento que vem da alma, do mais profundo do crente. Bem-aventurados os que choram por causa dos seus pecados, felizes os que choram por causa dos seus pecados.
Para muitos, isso é algo estranho, uma imensa contradição. O mundo faz de tudo para não chorar. A única exceção para eles é quando o choro é por alegria. Mas o choro pelos pecados não pode existir na vida da pessoa se ela não tem uma compreensão adequada de quem Deus é e de quem ela é diante deste Deus. Meus irmãos, eu repito, trata-se do choro pelos pecados. É sobre isso que esta bem-aventurança está tratando. Mas, meus irmãos, como compreender a minha condição vil, a minha condição miserável diante de Deus, se eu não tenho uma verdadeira compreensão a respeito de quem Deus é? E se eu não tenho uma verdadeira compreensão a respeito de quem eu sou diante deste Deus? Muitos homens jamais serão conduzidos à compreensão de que são homens miseráveis e pecadores diante de Deus, se eles não tiverem uma compreensão sobre o estado do homem depois da queda, que implicará numa compreensão, quando não compreendem adequadamente isso, numa compreensão deturpada do nosso estado diante de Deus. A ausência de uma compreensão do que é o pecado e de quão ofensivo é para Deus, fará com que o homem trate o pecado como um amigo, não como um inimigo que deve ser combatido, não como um inimigo que deve ser rejeitado e por causa do qual nós devemos lamentar. Daí a importância de uma verdadeira doutrina sendo ensinada na igreja. Muitos ensinam por aí e dizem que o homem ele é bom. Que o pecado que Adão cometeu não tem nada a ver comigo. Por que razão? Eu sou um pecador. Se foi Adão quem transgrediu a lei. Muitos propagam isso, meus irmãos. Você é alguém bom. Não há pecado em você. Se você peca é porque a sociedade te fez pecar. Isso é um ensino maligno. Esse ensino não vem de Deus, mas sim de Satanás. Porque esse tipo de ensino jamais nos conduzirá a compreender quem nós somos diante do Deus que está diante de nós. Meus irmãos, o choro pelo pecado é algo que já vem desde o Antigo Testamento, e o povo de Deus no Antigo Testamento já revelava um choro, um lamento pelos seus próprios pecados. Nós podemos ver no Antigo Testamento, por exemplo, quando o salmista Davi, no Salmo de número 51, versículo 4, ele vai dizer assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O salmista Davi aqui, neste salmo, ele vai reconhecer a miséria do seu pecado e ele vai lamentar por isso. E o que foi que Davi fez? Davi, meus irmãos, ele cometeu adultério. Ele se deitou com Batseba. Mas não somente isso. Davi, além de se deitar com a mulher de um outro homem, ele ainda foi alguém que agiu como um assassino, ou melhor, ele foi um assassino. Ele matou Urias. Ele colocou este homem para que ele fosse na frente, para que ele fosse morto no combate. Ele quebrou a lei do seu Deus. Ele pecou contra o Senhor. E parece que durante um bom tempo ele não estava convencido desta verdade. Parece que ele estava lidando com isso e seguindo em frente até que um homem chegou até ele, o profeta Natã. Então o profeta Natã lhe conta uma história. E o seu coração começa a ficar indignado com aquele tipo de história. Então ele se ira com aquela ideia proposta e apresentada por Natã. E então Natã diz: és tu, homem.
Ele reconhece a sua miséria. Ele reconhece que pecou contra o seu Deus. E então aqui neste salmo ele lamenta. Ele sabe quão terrível, como é terrível o pecado e quão odioso ele é a Deus. Ele fala, pequei contra ti somente. Aqui está a marca de alguém que é bem-aventurado, porque chora pelos seus pecados. Mas não temos somente o caso aqui de Davi no Salmo de número 51. O Salmo de número 130 é um outro salmo, onde nós encontramos também alguém que está nas profundezas. O salmo vai dizer, das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Meus irmãos, o salmista, no Salmo de número 130, ele estava como que nas profundezas, mas não na profundeza do mar, literalmente, mas ele estava se sentindo como se estivesse sendo afogado. E afogado por causa do pecado que ele cometeu contra o seu Deus. Estamos diante deste salmo, diante de um lamento profundo de alguém que se sente profundamente triste porque pecou e transgrediu a lei do seu Senhor. Ele reconhece quem este Deus é. Ele sabe que este Deus é santíssimo. Ele sabe que esse Deus é justíssimo. Ele sabe que diante deste Deus ele será grandemente condenado pelo seu pecado. Ele sabe que se o Senhor, como um juiz santo, observar cada um dos seus pecados, ele será condenado porque ele quebrou a lei do seu Deus. Ele lamenta profundamente por isso. Ele chora pelos seus pecados. Ele reconhece quem ele é. Este é um homem bem-aventurado. Ele chora pelos seus pecados. Ele lamenta por transgredir a lei do seu Deus. Mas, meus irmãos, o choro, ele não é algo que é revelado no Antigo Testamento, em porções outras da Escritura Sagrada no Antigo Testamento. O choro também, no sentido de alguém que está profundamente triste pela sua transgressão, é revelado no Novo Testamento. Veremos mais tarde no caso do próprio Cristo. Mas aqui observamos um homem que foi talvez o maior de todos os apóstolos. Alguém que escreveu cartas e diversas cartas. Alguém que propagou o evangelho da graça com intrepidez diante de muitos homens no mundo. Mas este homem, por mais que tenha sido um homem santo, ele foi alguém que reconheceu a sua condição vil. Ele vai dizer, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo de número 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Algumas pessoas imaginam que o apóstolo Paulo estava falando isto aqui antes da sua conversão. Não, o apóstolo Paulo reconhece a sua miséria antes dele conhecer a Cristo. Mas, meus irmãos, aqui se trata de um homem que já havia se rendido ao Senhor, mas ele sabe quanta iniquidade há ainda no seu coração. O apóstolo Paulo foi humilde o suficiente para reconhecer a sua miséria. Ele também era alguém que se considerava, por mais que tenha sido um ministro fiel da palavra, ele se considerava ainda assim como o principal dos pecadores. Ele vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.
ele reconhece a sua condição, quando comparada a sua condição com Deus que é santo. Este é um homem que chora pelos seus pecados. Ele é bem-aventurado. Meus irmãos, nós somos chamados a chorar pelas nossas iniquidades. Nós somos chamados a chorar pelo que praticamos, a lamentar profundamente, a ficar de fato profundamente abatido. Mas não como um exemplo terrível que temos na Escritura. Nós somos chamados a chorar como Judas. O choro de Judas não pode ser padrão para mim nem para você. Judas traiu o seu Senhor e se viu posteriormente como que profundamente triste, chorando. Mas o choro de Judas não foi um choro de arrependimento verdadeiro. No seu choro não há tristeza verdadeira pelo pecado que ele cometeu. Há remorso. Há uma tristeza segundo o mundo, não a tristeza segundo Deus. O apóstolo Paulo, em 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, vai dizer: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Meus irmãos, a tristeza não deve ser uma tristeza semelhante à tristeza de Judas, o traidor. A verdadeira tristeza e o verdadeiro lamento pelo pecado, ele vai revelar um verdadeiro e sincero arrependimento dos pecados. Eu não serei conduzido a cometer um outro pecado, a fazer uma loucura, como a loucura feita pelo próprio Judas. Meus irmãos, esse texto que Paulo nos trata aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, nos revela esta tristeza que é segundo Deus. E essa tristeza que é segundo Deus é ensinada por Cristo aqui nesta bem-aventurança. É isso que marca o caráter do verdadeiro crente. Apenas a tristeza segundo Deus traz vida. Apenas o verdadeiro abatimento pelo pecado que nós cometemos contra o nosso Deus traz vida. Mas, meus irmãos, a tristeza pelo pecado não é algo que deve ficar no passado. Como naquele período em que você se converteu a Cristo, que você nasceu de novo. Talvez alguns aqui não tenham tido uma conversão assim tão abrupta. Cresceu na igreja e então desejou em alguma ocasião fazer a sua pública profissão de fé. Mas há muitos que passam por como que uma conversão repentina. É alguém que vive no pecado e na iniquidade, em alguma ocasião ele se depara com o Senhor que revela a sua santidade e a sua misericórdia. Ele se vê como alguém miserável, ele se arrepende, ele chora. Ele chora profundamente na conversão. Mas nós não somos chamados a chorar apenas, a ter chorado apenas no passado. A bem-aventurança não diz bem-aventurados os que choraram. Ele não está dizendo bem-aventurados aqueles que choraram no passado, não. A bem-aventurança diz bem-aventurados os que choram. Não é apenas uma vez que choram, mas que choram continuamente. É exatamente essa a ideia que traz o texto original aqui para nós. É um lamento pelo pecado que você comete diariamente contra o seu Deus. Não simplesmente um lamento pelo pecado que você cometeu em Adão no passado.
Durante toda a nossa vida debaixo do sol, nós devemos chorar pelos nossos pecados. O juízo de Deus neste período que estamos vivendo, meus irmãos, agora, período de pandemia, onde a ira de Deus tem se revelado, sim, contra toda a impiedade, toda a iniquidade dos homens e também contra toda a iniquidade que a igreja do Senhor tem praticado, o Senhor tem disciplinado e punido o seu povo. Isso deve nos conduzir a chorar pelos nossos pecados, a lamentar por todas as transgressões que temos cometido da lei do nosso Senhor. Mas por que motivo nós não choramos pelos pecados? Por que nós não nos incomodamos com o pecado? Parece que nosso coração está tão insensível. Parece que não percebemos quando transgredimos a lei de Deus. Parece que aquilo ali não é ofensivo mais. Nós escutamos as pessoas falarem bobagens. Nós vemos homens praticando todo tipo de injustiça. E nosso coração não fica aborrecido, indignado, irado com aquele tipo de iniquidade. Parece ser algo tão comum aos nossos ouvidos ouvir, aos nossos olhos contemplarem. Nós deveríamos ficar, de fato, grandemente irados contra aqueles que pecam contra o nosso Deus. Mas não há ira contra isso. Não há tristeza quando vemos alguém pecar. É isso que tem acontecido conosco, com muitos de nós crentes. Parece muitas vezes até que estamos agindo como os ímpios. Os ímpios é que amam a iniquidade. Ao invés de chorar pela iniquidade, os ímpios se alegram. Ao invés de se afastar da iniquidade, os ímpios correm para se abraçar à iniquidade. Eles louvam todo tipo de coisa que é contrária à lei de Deus. Desfrutam como se fosse a melhor coisa neste mundo. Mas conosco, meus irmãos, não deveria ser assim. Toda transgressão que nós cometemos contra o nosso Deus e que nós olhamos outros ao nosso redor cometendo, deveria trazer grande tristeza ao nosso coração. Porque, como falei em outra ocasião, nossos pecados crucificaram o nosso Senhor. E todas as vezes que nós cometemos um pecado contra o nosso Deus, é como se nós disséssemos, crucifica-o novamente. Eu não me importo com o Senhor. Eu não me importo com este Cristo que foi crucificado por mim, que foi crucificado no meu lugar. Meus irmãos, quanta dureza há no nosso coração. Nós não podemos agir assim. Nós não podemos mentir e não ficar triste por isso. Nós não podemos, meus irmãos, falar com dureza contra o nosso irmão, lançando todo tipo de coisas diante dele, com impiedade, com ira, e não nos entristecer com isso. Nós não podemos, meus irmãos, trair a nossa esposa, o nosso esposo, ou aos nossos amigos, ou aqueles que depositam confiança em nós, e não ficar triste por isso. Do menor ao maior pecado, nós deveríamos ser conduzidos a um verdadeiro lamento. As crianças também deveriam lamentar. As crianças devem lamentar quando mentem para os seus pais. As crianças devem se entristecer quando pecam contra Deus, quando escondem algo dos seus pais. As crianças devem se entristecer
quando deixam de fazer aquilo que os pais pediram. Crianças, vocês devem se entristecer pelos pecados que vocês cometem, desobedecendo, mentindo, escondendo coisas dos seus pais. Porque você está pecando contra o Deus que te criou. Foi Deus quem criou você. E Ele te chama, criança, a viver segundo os seus mandamentos. E você deve se entristecer pelo seu pecado. Você ofende a um Deus, ao seu Deus que é santo. Não somente aos seus pais. A tristeza, meus irmãos, narrada por Jesus, é a aflição que o homem sente pela pecaminosidade que reside em seu próprio ser. É o arrependimento daquilo que a pessoa já provou ser desagradável ao Senhor. E agora, atordoado ao descobrir a pobreza do espírito que nele há, esta pessoa aprende a lamentar a própria miséria. E, meus irmãos, se tem uma coisa que revela muito da nossa miséria, é a contemplação de Deus. É o conhecimento de Deus. É o estar perto de Deus. Quanto mais perto de Deus estamos, mais conscientes ficamos das nossas iniquidades. Quanto mais conhecemos o nosso Deus Santo, mais miserável nós nos sentiremos. Porque quanto mais perto da luz dele, mais veremos a escuridão do pecado que em nós habita. A luz do nosso Senhor revelará as trevas que estão em nós. A luz do seu Deus revelará as trevas que estão em ti. É quando alguém vai sendo cada vez mais convencido dos seus pecados. Meus irmãos, é exatamente isso que acontece com Isaías no texto que já mencionei em outra ocasião. Isaías capítulo 6, versículo 5, a palavra do nosso Deus diz: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Veja só, meus irmãos, este é o clamor de um homem ao contemplar a santidade de Deus. Ele não poderia agir diferente. Ele não poderia agir de um modo diferente do modo que ele agiu ali. Ele deveria sim reconhecer a sua miséria. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Mesmo sendo Isaías um homem santo, profeta do Senhor, ele reconheceu a sua miséria quando contemplou o Senhor. Na verdade, como vai revelar João capítulo 12, ele contemplou a Cristo. Ele contemplou a santidade do nosso Senhor Jesus Cristo e isto o conduziu a reconhecer quem Ele é. Quanto mais conhecemos, mais devemos ser levados ao choro e ao lamento. É isso que tem acontecido com você, meu irmão? Você tem buscado conhecer o seu Deus? Em buscando conhecer mais do seu Deus, você tem cada dia mais entendido quem você é.
O conhecimento que você tem adquirido anos após anos, através de ensinos, através da pregação da palavra, tem conduzido você a chorar pelos seus pecados? Se o conhecimento que você tem adquirido, se as leituras que você tem feito, se os sermões que você tem escutado, se as anotações e organizações de tudo que você tem feito a respeito de quem Deus é, não conduz você ao choro e ao lamento pelos seus pecados, algo de errado está acontecendo com você. Não é com o ensino, não é com a pregação, não é com a leitura, não é com Deus, mas é algo no seu próprio coração. Essas verdades devem conduzir você a chorar. Isso acontece cada vez mais na vida do crente, que conhece cada vez mais da santidade do seu Deus. É justamente, meus irmãos, porque nós reconhecemos a nossa miséria que nós temos no nosso culto, tanto pela manhã quanto à noite, uma ocasião em que nós separamos para a confissão dos pecados. Quando nós chegamos ao culto a Deus aqui como estamos agora, nós não estamos diante do pastor Rafael. Nós não estamos diante dos homens. Nós estamos diante do Senhor Yahvé. O Senhor se faz presente no seu culto e, como vai dizer em Hebreus, a palavra vai dizer: o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Isso deve nos conduzir a confessar, sim, os nossos pecados diante deste nosso Deus, no seu santo culto. É um reconhecimento das nossas misérias que nós precisamos fazer domingo após domingo, culto após culto. Porque vivemos, mesmo tendo sido redimidos por Cristo, pecando contra Ele. De muitas coisas, meus irmãos, nesta caminhada nós nos queixamos. Queixas dos lábios dos crentes, há muitas. Você certamente se queixa de muitas coisas no seu dia. Talvez todo dia. Manhã, tarde, noite, queixas e mais queixas apresentadas ao vento, lançadas ao vento, como se essas queixas não fossem lançadas diante do próprio Deus. Mas se tem uma coisa que falta em nós, e pelo que nós deveríamos certamente, diariamente, nos queixar, não deveria ser pela coisa que me falta, pela coisa que me foi tomada, pelo conforto que eu gostaria de ter e não tenho, pela casa que eu gostaria de ter e não tenho. Eu deveria me queixar diariamente por causa dos meus pecados. É justamente isso que encontraremos nas palavras em Lamentações, capítulo 3, versículo de número 39. Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Essa deveria ser a nossa queixa, por causa das nossas iniquidades cometidas diante do nosso Deus. E essa queixa, essa tristeza, este aborrecimento por causa destes pecados, deve nos conduzir, meus irmãos, a um verdadeiro arrependimento destes pecados. E uma verdadeira guerra contra este pecado. Nós deveríamos declarar guerra contra todo tipo de iniquidade. Devemos procurar, através dos meios que o nosso próprio Deus nos deu, mortificar os pecados que estão no nosso coração. E procurar, de modo sincero, através deste choro, abandoná-los. Abandonar todo tipo de pecado
que aborrece o nosso Deus. E procurar viver uma vida de santidade. Procurar, em sincero arrependimento, mortificar estes pecados através dos meios que o nosso próprio Deus nos deu para isto. A oração é um meio fundamental para nós mortificarmos o pecado que habita no nosso coração. A leitura das Escrituras Sagradas, onde é revelada a lei do nosso Deus, deve ser algo que deve nos conduzir também a mortificar o pecado em nosso coração. A meditação na palavra do nosso Senhor diária deve nos conduzir e são a ferramenta fundamental para que o pecado no meu e no seu coração seja mortificado. Não devemos, meus irmãos, dar lugar à iniquidade, porque é ofensa ao nosso Senhor, ao Deus que nos redimiu. Isso revela tantas coisas sobre o nosso coração. Revela uma ingratidão terrível. O Senhor te redimiu, irmão. O Senhor te salvou. O Senhor morreu na cruz por ti. Não para você viver para você, mas para você viver para Ele. Mas nós não estamos nos importando com isso. Quanta ingratidão em não vivermos segundo os mandamentos do nosso Deus. Será que isso não é razão suficiente para você viver para a glória dEle? Será que isso não é razão suficiente para você chorar todas as vezes que você transgride a lei dEle? Não sejamos ingratos ao nosso Senhor, mas vivemos segundo o modo que Ele requer de nós, tanto na sua criação como na redenção. Vivamos, irmãos, em santidade, é isso que Ele exige de mim e de ti. Mas, meus irmãos, o choro não é algo que nós devemos fazer em nossa caminhada aqui simplesmente por causa dos nossos pecados. Nós somos chamados também a chorar pelos pecados dos outros. Nós somos chamados a lamentar pela iniquidade no mundo. Cristo é um exemplo disso. Cristo foi alguém que chorou e lamentou pelos pecados dos homens. Cristo, Ele chora por causa dos pecados dos outros. É isso que nos revela Mateus capítulo 23, versículo de número 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. O Senhor lamenta porque estes homens, eles não querem se aproximar do Redentor, eles estão distantes, e Ele diz: tantas vezes eu quis aproximar vocês, tantas vezes eu quis afastar vocês da iniquidade, mas vocês não atendem. Ele lamenta. O nosso Senhor chora pelos pecados dos homens. Ele não chora, Cristo não chorou por causa dos seus próprios pecados, porque Cristo nunca pecou. Mas Cristo chora pelo pecado do mundo inteiro. Nós temos um exemplo também de um homem de Deus encontrado no livro de Esdras, capítulo 10, versículo 6. Esdras foi um dos homens que foi levantado por Deus de conduzir o povo que estava no exílio. Mas o que foi que este homem fez? Ele chorou por causa dos pecados do povo de Deus. Diz a palavra: Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e lá não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Um homem que chora pelos pecados do povo.
O Salmo de número 119, versículo de número 136, é outro salmo onde encontramos o salmista dizer: torrentes de águas nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Quando foi a última vez, meus irmãos, que nós choramos pelos pecados dos outros? Se não choramos pelos nossos próprios pecados, muito menos pelos pecados daqueles que não guardam a lei do Senhor. Mas veja, torrentes de águas, esta é a imagem, a figura, é como se ele chorasse profundamente. Meus irmãos, como o pecado é terrível, como nós deveríamos lamentar por ele. Nós deveríamos, meus irmãos, chorar pelos pecados e blasfêmias de nossa nação. Nossa nação, que muitos imaginam a nação de um povo que adora a Deus, mas é uma nação que está fundada em grande pecado e idolatria, em muitas blasfêmias por parte de homens que se dizem líderes da igreja e também daqueles que não conhecem a Deus. Eles blasfemam do nosso Senhor, eles pecam contra o Senhor, eles transgridem a lei de Deus. Nós não choramos por isso, mas nós deveríamos chorar e lamentar profundamente pelo estado degradante, miserável da nossa nação. Nós deveríamos chorar pela erosão, pela fragmentação, pelo abandono do conceito da verdade. A verdade não é absoluta. A verdade é relativa. Cada um tem a sua verdade. Eu não creio no que você ensina, porque eu tenho a minha verdade. Isso é o que muitos dizem na escola, na universidade, na tela da TV, em rádio, em escritos, em livros. Mas isto não é verdade. O Senhor tem a sua verdade absoluta e inegociável, e é nisto que nós cremos, mas o mundo tem propagado esta mentira e nós deveríamos ficar profundamente tristes por isso. Especialmente quando a verdade do Evangelho do Senhor ela é deturpada através dos púlpitos de muitos homens que se dizem ministros do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nosso coração deveria lamentar profundamente quando vemos muitas pessoas caminhando para o inferno porque não escutam o Evangelho verdadeiro ser anunciado. Deveríamos lamentar pela erosão da verdade. Nós deveríamos, meus irmãos, chorar pela avareza. Nós deveríamos chorar pelo ceticismo. Deveríamos chorar pela falta de fé em Deus que muitos possuem. Pela incredulidade deste mundo. Mas nós não choramos. Nós deveríamos chorar pela falta de integridade. Não somente em nós, mas pela falta de integridade nos homens que estão ao nosso redor. Nós deveríamos, meus irmãos, chorar pelos pecados dos outros. Não fazer o que muitas vezes nós fazemos, que é brincar com o pecado deles. Que é minimizar o pecado. Que é ignorar o pecado. Que é zombar do pecado. Não. Nós deveríamos chorar pelos pecados dos homens. Porque é tristeza, é transgressão da lei do nosso Senhor. Meus irmãos, o processo, dirá um autor, o processo da expansão espiritual envolve dor. A dor de descobrir os efeitos de nossos pecados, a vergonha e a tristeza ao compreender
quão distorcidos somos. Esta é a primeira etapa para descobrir o conforto e o consolo do Evangelho. A bem-aventurança do nosso Senhor não se ensinará a nós simplesmente de que nós devemos chorar pelos nossos pecados. Mas Ele vai dizer no que consiste esta bem-aventurança. Qual a nossa recompensa? Ele vai dizer, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Meus irmãos, nós somos consolados aqui, neste mundo, pelo nosso Deus, com a certeza do perdão que Ele nos confere. A mim e a você. Nós pecamos contra o nosso Senhor, mas nós temos a certeza que Ele é um Deus perdoador. O mesmo Salmo 130 que eu tratei no início deste sermão, que vai revelar um pecador que está profundamente triste pelos seus pecados, é o mesmo Salmo que vai revelar um coração profundamente alegre da certeza do seu Deus que é perdoador. Ele vai dizer, contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. E então, tão contente com esta verdade que Deus é perdoador. Tão contente da certeza deste Deus que é perdão. Ele não consegue guardar esta verdade somente para ele. Ele vai se voltar para o Israel de Deus e vai dizer, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Nós somos consolados pela certeza de que o nosso Deus tem um amor tão grande, um amor fiel, um amor pactual e que Ele perdoará as nossas iniquidades. E isso deve trazer grande consolo ao nosso coração, não desespero. Porque o choro não é um choro que deve me levar à depressão, à angústia mais profunda a ponto de abandonar o meu Deus. O choro deve me conduzir a Ele. E este choro deve vir carregado por esta promessa de que Deus é o nosso consolo. Esta é a promessa do nosso Senhor para nós ali. A esperança não está, meus irmãos, por outro lado, por mais que agarrar a esta verdade, a esta esperança, a esperança aqui não é apresentada a todos que choram, mas não é qualquer tipo de choro aqui, mas a todos os que choram pelos pecados somente. Só há uma maneira de você ser consolado, se o peso do seu sofrimento for por causa das suas iniquidades. Nós somos consolados, sim. Esta é a promessa do nosso Deus. Deus, Ele é consolo. Isaías capítulo 40, versículo 1 nos dirá, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Isaías ainda, no capítulo 61, do versículo 1 até o versículo 3, nos dirá, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória.
Nós somos consolados pelo próprio Senhor. Pelo próprio Senhor que nos resgatou. Pelo próprio Senhor que nos redimiu. Pelo próprio Cristo. Há consolo nesta redenção. Marcos 10, 45 vai dizer: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E Mateus capítulo 1, versículo de número 21 vai dizer que Cristo veio para salvar seu povo dos pecados. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Que consolo nós temos na redenção, e que promessa gloriosa nós temos do nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele experimentou muito deste consolo de Deus também. E esta verdade que foi exposta por ele e que ele desfrutou, deve ser uma verdade para nós também. Ele vai dizer em 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Um dia, meus irmãos, no grande e glorioso dia, não haverá mais choro. Esta verdade deve consolar o meu e o seu coração. A verdade que se encontra no último livro da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 4, onde o nosso Senhor diz por boca do seu apóstolo: vi no céu, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aqueles que choram hoje pelas tristezas externas, mas não choram pelos seus próprios pecados, não terão consolo, mas sim sofrimento eterno. Mas nós podemos descansar na promessa de que o Senhor consolará aquele que chora. O Senhor promete isto. Não é qualquer Deus que promete isto. Não sou eu quem promete isto. Não são os homens que prometem isto. É um Deus que é verdadeiro e que não pode mentir. Se esta promessa é feita nesta bem-aventurança, e você é alguém que chora pelos seus pecados, esteja plenamente, absolutamente certo de que o Senhor te consolará. O Senhor será o teu consolo. No grande e glorioso dia, meus irmãos, nós desfrutaremos deste consolo de forma plena. No dia em que nós estaremos com Ele, com o nosso Senhor Jesus Cristo, desfrutando das maiores delícias que jamais este mundo pode oferecer. Nós desfrutaremos da glória juntamente com Cristo. Isso deve ser consolo para o meu e para o seu coração hoje.
um dia seremos plenamente consolados. Louvado seja o nosso Senhor por isso. Louvado seja o nosso Deus Consolador. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Bendito Senhor, nosso Deus. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos ensine, nos faça, ó Deus, verdadeiros homens e mulheres, jovens e crianças, humildes de espírito. E humildes de espírito, que choram pelos próprios pecados. Ó Deus, que nós possamos lamentar, ó Deus, profundamente por causa das nossas transgressões. Mas não somente por causa das nossas transgressões, mas também por causa das transgressões dos homens ao nosso redor, do mundo. Que possamos nos entristecer verdadeiramente, não com um choro fingido, mas um lamento genuíno. Ó Deus, mas também que ao contemplarmos a nossa miséria, a nossa podridão, quão terrível é o pecado em nós, que jamais nós percamos de vista a verdade de que Tu és o Deus Consolador, de que o Senhor promete isto e nós podemos nos apegar verdadeiramente. Que não temos uma razão sequer para desconfiar da Tua promessa. Podemos nos abraçar a ela. Seremos consolados, Pai. Louvado seja o Teu nome por isso. Nós cremos nisto. E Te bendizemos, Pai, por esta verdade. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, pela Tua palavra revelada diante de nós. Te louvamos e Te agradecemos por isso. Em nome de Cristo, Pai, que nós fazemos isto. Amém.